O renascimento da educação física, o século se seguiu as revoluções industriais francesas, encontrou um mundo diferente, a utilização de máquinas, processo de produção e a burguesia assentada no poder configuram um quadro mínimo desafiador para o homem contemporâneo, e vários fatores foram determinantes para o verdadeiro renascimento físico que ocorreu na idade contemporânea. Somente no campo ginástico, o crescimento das cidades consequentemente, diminuição dos espaços livres também limitavam a possibilidade de cenários apropriados aos exercícios físicos. A especialização profissional determinou a permanência dos trabalhadores numa mesma posição durante longas horas, concorrendo para o aumento dos problemas posturais. O aumento das horas de estudo e a imobilidade imposta por severa disciplina. Podemos destacar aqui que a preocupação é a questão da postura. Até hoje eu quero ter uma postura boa, mas eu descobri que eu sou ser humano. Eu me esforço a ter uma postura que venha de ser agradável para todos que estejam do lado, mas acabo desagradando desagradando a mim mesmo e as outras pessoas. Embora os problemas posturais são assimétricas, que relacionam a imobilidade imposta, a severa disciplina, modelos que são criados e criaram para os jovens, os campos de problemas dos trabalhadores, como hérnia, seja bico de papagaio, seja lesões, ou seja, fraturas para haver reabilitações, fratura exposta, fratura interna. Okay? A interna é que muitas vezes o osso quebra, você fica ali, tem que ter a dificuldade de colocar um suporte para sustentar até chegar aos primeiros socorros. Você tem maturidade, já aconteceu comigo certa vez, tempos atrás. É raro acontecia um pouco nas escolas, mas o que? Você tem que fazer um socorro, é lógico também depois leviamente, não leviano, falar o relatório. Ok? É um pouco muitas vezes que nós, em questões de treinamento, sempre teve muita preocupação e disciplina ligada ao exercício, as preocupações, o índice é mínimo na minha época. Então, quando você vê aquele osso, ou seja, dentro da parte epidérmica da pele quebrado, se você mexer muito, pode furar a parte da perna e a pessoa dói bastante ali naquela região, muitas vezes. Você coloca tipo uma madeira naquela região onde está quebrada ali, ou colocar outro embaixo, e fazer um campo de sustentabilidade até chegar, ou seja, a cama, falou a cama hospitalar, né? A cama a campo ambulatória, vários termos que são morfogênicos, que nós colocamos aqui. Então são fatores que acontecem em época. Isso aconteceu tempos atrás. Eu estava aqui ainda aqui na velha, né? Estava aqui, mas morando, né? Morava outra pessoa. Houve vários acidentes que nós tivemos que fazer consolidação relacionada ao primeiro socorro, aos corpos de bombeiros, SAMU e outros fatores que relacionam as Forças Armadas. A gente faz erguer a cabeça, não mexer até chegar aos primeiros socorros. Okay? Lógico que depois de tempos atrás que eu parei, ou eu só falo o que é necessário, que é lógico que eu estou ligado agora às questões da motricidade humana. Ok? Então são fatores que nos colocam. Aí a questão é essa, a motricidade humana, ela é uma fratura interna ou a motricidade humana é a fratura exposta? Se for uma fratura interna, nós vamos entender, ligado à pedagogia geral, a história da educação física e alguns desabafos entre professores e professoras, somente de teologia, que muitas vezes foi maltratado em aulas, muitas vezes o professor, a própria professora não deu, ou seja, atenção, e essas auto-horas ela ficou lá, não teve privilégio, prestígio de estar lá, ou seja, não foi bem atendido. Aí fica essa fratura interna, criando ódio, rancor, e muitas vezes não houve um confessionário relacionado a essas questões, nessa linguagem. Tempo passado eu sempre tive essa
preocupação na educação infantil. Conversava com os alunos, passava. Ou tinha também uma coordenação pedagógica também não ideal, ok? Tem o Juger Weinecker, treinamento ideal, mas por isso que é Juger Weinecker, acho que vai lembrar, vamos lembrar do Juger Habermas, okay? Então a fratura interna, ela vai se, é lógico que muitas vezes você não está vendo, tem que fazer uma ressonância, você pode até ver, não sei, pelos 5 sentidos, Deus possa te dar nos 5 sentidos assim, um despertar de uma visão, uma audição, ou seja, em questões de das correntes pedagógicas, dos caráteres da história, né, da ciência durante o século XIX. Então eu coloquei a pedagogia, até coloquei no campo não de muitas vezes a pessoa não pode entender, mas eu vou colocar aqui uma maneira conveniente para todos ganhar dinheiro, mas não questão de apatia. Eu falei teoria neoflágio, neoflágio. Aí a maioria das vezes a pessoa pode insultar o Foucault e falar que é a mulher que é frágil, ou o homem, que tem alguns autores, como Castelani Filho. Ele fala sobre a doxicologia, do corpo dócil. E esse estudo deparou em vários lugares, né, com um dispositivo muito grande. Mas a doxicologia não está ligada só ao homem ou à mulher. Como eu falei, essas questões de anterior, posterior, Leonardo da Vinci coloca patamares importantes ligados à biomecânica, à biodinâmica, né, que relaciona as questões. Eu quero dizer que a fratura interna é o campo histórico. Muitas vezes, alguns têm um histórico de capitão, outros têm um histórico de médico, outros têm um histórico de ginástica. Ginástica foi pior, pessoal. Porque a ginástica o médico ia, a ginástica o capitão ia, aí a mulher também ia. Aí ia a família, ginástica, academia, lá tinha que respeitar as questões que tinham o quê? Um supervisor, tinha um professor lá que eles respeitavam. E a conversa deles é o quê? Sobre medicina, nós estudamos sobre o quê? Sobre ginástica, sobre a história. Então, o Beistel, né, que eu estava falando aqui sobre o alemão, eu acho super legal a questão de que a Alemanha, a Rússia, o Canadá, ou seja, outros autores também que relacionam a Noruega, a Austrália, ou seja, as corridas, a Bulgária, a corrida declinada, inclinada, nos coloca fatores importantes. Eu estava vendo tempos atrás, eu peguei um anexo ligado àquela faculdade Leonardo da Vinci e estava vendo sobre a história ligada à motricidade humana. A pessoa colocou vários núcleos, né, em seções assim, seriações, seções que eu falei, etapas em topográficas, e foi falando as datas, desde 1800. Aí, 1930, por aí, começa a destacar e coloca campos que venham, taguações que venham aqui. A medicina, ou seja, médico, ou é o treinador, ou é professor de ginástica, ou é instrutor, ou é mentor. Ficou aquela questão que até hoje, pessoal, eu chego, não vou falar cansar os meus olhos, não sei se que dia eu vou cansar os meus olhos, mas o dia que eu estiver cansado, vocês vão lembrar que eu falei, ou seja, de falar todos os dias sobre essa característica ligada à história e à ciência durante o século XIX, e aí o século XI também, que houve deparações muito grandes, século XI até o século XVIII, essas ideias clássicas, educação helênica, aonde tem uma fratura interna, ela é um pouco complicada. Fatos que acontecem, por exemplo, pulmão, pneumonia, né? Ou seja, o pulmão ali interno. Tempos atrás eu entrei num lugar que eu não sabia, depois que eu tive que sair rapidamente, porque fica no local espaço privado, ok? Então são maneiras importantes, e a fratura exposta, ou seja, fica exposta, você mostra lá o osso, né? Aquele osso, às vezes um fêmur, uma fíbula, ou seja, é lógico que embora a interna você pode administrar ali, mas quando você vê aquela ali externa, você tem que administrar por aqui, para não cortar a região da própria campo epidérmico, que foi a viroedema. São fraturas que muitas vezes acontecem, queimaduras, ali você tem que ter aquele aparelho, entendeu? São vários fatores que você vai estudando, né? Primeiro socorros 1, primeiro socorros 2. Lógico, não vai ser um PhD, um expert nessa área, campo de prática e teoria, só para nós aprendermos nas classes curriculares, ok? Nos campos da operatividade, ação, operatividade, habilidade, competência e resultados, para ser eficiente nos recursos